Irmãos, a graça e a paz do nosso bom Deus esteja conosco, hoje e sempre, na nossa caminhada. Bom, nós temos aí o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor. Muitos estão em viagem, mas muitos também estão aqui, outros acompanhando conosco, provavelmente pela transmissão. Esse é um bom instrumento que temos, quer para acompanhar, quer para a gente assistir depois, meditar, dar uma estudada na palavra que ouvimos, às vezes até com um pouco mais de riqueza, de concentração. Então, façam isso, né? Usem dessa ferramenta que Deus nos tem dado aí às mãos, também como um instrumento de evangelização. Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Daniel. Nós leremos hoje um texto que ele é um pouco mais longo, porém, para a compreensão daquilo que estaremos falando nessa noite, há necessidade de que façamos a leitura de todo o capítulo de número 4. Então, abra comigo a sua Bíblia, tenha bastante paciência e atenção à leitura da palavra do Senhor, para que venhamos a entender esse texto. Daniel, capítulo de número 4. Todos encontramos? Ok, vou ler. Mantenham as Bíblias abertas e acompanhem conosco. Diz assim: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meio do leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal,
e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Do verso 20 ao verso 24, ele faz um resumo do sonho. Então não vou ler, porque é uma repetição. Vamos ao verso 24. Assim diz: Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado com o orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiverdes conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça e em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram a Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens, passou a comer a erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. A mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O texto é longo, mas é de fato precioso. Vamos dirigir ao Senhor
as nossas orações. Certamente cada um de nós viemos aqui para glorificar ao Senhor, mas também para sermos enriquecidos no conhecimento da sua palavra, sermos alimentados em nossos anseios. Portanto, que o Espírito de Deus possa falar em cada uma das nossas necessidades. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida diante do povo do Senhor. Cremos que ao ler a tua palavra, o Senhor fala conosco. Cremos que a tua palavra ela é suficiente e ela é eficiente para nos transformar, ó Pai. Porém, Senhor, temos um tempo oportuno para estudar a tua palavra e podermos conhecer um pouco mais dela aplicada à nossa realidade. Por isso, ó Deus, que esse tempo seja um tempo valioso a cada um daqueles que acompanham a pregação da palavra do Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, penetre em nossos corações, que nossas dúvidas sejam respondidas, que nossos anseios, ó Deus, supridos pelo Senhor, que saiamos daqui, ó Deus, enriquecidos pelaquilo que o Senhor deseja falar ao seu povo. É a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Amém. O assunto que temos visto, ouvido, debatido nos últimos dias é sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Certamente um assunto que tem tirado a estabilidade de muitas pessoas ou até mesmo a sua segurança acerca daquilo que nos espera. Quando nós olhamos para o cenário mundial, certamente temos visto um grande contexto de mudança e alguns elementos que muitos da geração presente sequer acompanharam ou assistiram ao longo da sua vida. Falamos de guerras de grande magnitude, falamos de ameaças, falamos de tratados internacionais e regras que regeram a humanidade pelo menos nos últimos 40 ou 50 anos. E por causa do respeito desses líderes mundiais por muitos desses acordos, gozamos de um tempo de paz. Ainda que existam alguns conflitos regionais, mas em sua grande maioria uma paz que alcançou toda a terra. Mas os últimos dias têm nos marcado de uma grande insegurança, se essa paz haverá de permanecer ou não. Esse assunto, queridos, ele precisa ser levado ao nosso coração como cristãos. Porque, embora haja perplexidade e dificuldade do mundo em entender o que está acontecendo, nós cristãos precisamos produzir uma resposta que vem da palavra do Senhor sobre como compreender o tempo presente e como termos o nosso coração consolado e confiado no Senhor. Por isso mesmo, quando pensava sobre o que falar essa noite aos irmãos, me lembrei do texto de Daniel e da circunstância que aquele próprio povo passou, que não é muito diferente do tempo presente. Talvez não tenhamos, a olhar para as Escrituras, armamentos tão pesados, bombas nucleares, mas o conflito existia. O poder, subjugar, o domínio e toda essa insegurança que nós sentimos, também aquele povo experimentou quando passaram por situações de guerra que tomavam conta de todo mundo, inclusive do povo de Israel. O texto que nós lemos em questão aqui, em Daniel, capítulo de número 4, ele faz parte de uma extensão maior de um grande momento de dificuldade que vivia o povo hebreu. Para quem se lembra, esse povo aqui, nesse verso, ele já está sob o cativeiro babilônico. Por causa do pecado, da desobediência do povo do Senhor, Deus então infringiu sobre eles consequências, dentre as quais eles foram levados cativos pelo império babilônico. E esse cativeiro, nós temos o registro nas Escrituras, que ele deveria durar pelo menos 70 anos. Esse seria um período de reflexão, um período onde eles haveriam de aprender a necessidade de ter uma conduta reta diante do Senhor e deveriam também compreender o tempo, como aqui passava diante deles no governo
do rei Nabucodonosor e mais adiante também dos medos. Se você olha para esse texto, queridos, nós vamos ver que Daniel e também seus amigos e algumas outras narrativas, eles já haviam ali penetrado no reino, ocupavam posições, eram importantes ali, porém tudo isso, embora fizessem parte da estrutura do reino da Babilônia, eles ainda estavam sobre um reino que era pagão. Um reino que era governado pelo seu próprio coração, sua própria soberba, sua própria compreensão e visão de mundo, que não tinham Deus como Senhor, que não exaltavam, glorificavam o Deus de Israel como o único Deus. Ainda que Nabucodonosor tivesse conhecido a manifestação de Deus em outros episódios, isso não tirou do coração do rei uma conduta que não o levou em nenhum momento a reconhecer Deus como soberano. Muito pelo contrário, aquele rei, quando olhava para suas conquistas, a extensão de território que cobria uma grande parte do mundo naquela época, um império composto com tropas militares de alto poder, ele se vangloriava de quem ele era, do que havia adquirido, e de como ele havia alcançado isso pela sua própria capacidade. O texto que temos diante de nós, ele nos ajuda a fazer uma reflexão sobre entendermos que o governo de Deus é soberano. Sobre esse tema falaremos nessa noite, o governo soberano de Deus. E procuraremos tirar algumas lições que o texto nos ensina sobre esse governo soberano e como ele interfere na minha vida, na sua vida, na história da humanidade. A primeira lição que o texto nos aponta, queridos, é que tudo isso que acontece na vida de Nabucodonosor tem a intenção de fazer com que ele compreenda, também nós, que a soberba, ela é sobretudo condenada por Deus. Lembrem-se disso. Deus, ele rejeita o soberbo, ele pune ao soberbo e ele de fato não tolera a atitude daqueles que se exaltam imaginando serem maiores que o próprio Deus. E é isso que você vai encontrar justamente na narrativa que temos diante de nós. A gente começa, no capítulo de número 4, aí, com uma declaração de Nabucodonosor. Esse texto ele traz para nós uma narrativa em que primeiro o rei fala, logo em seguida, Daniel então faz a interpretação do sonho, mas depois é novamente retratado o reconhecimento do rei sobre tudo que Deus fez em sua vida. E o que nós temos aqui no versículo de número 4 em diante, nos diz que Nabucodonosor ele estava tranquilo na sua casa, feliz em seu palácio. Ele estava no momento do apogeu do seu reinado. A história secular nos diz que Nabucodonosor ele alcançou uma grande extensão territorial e ao final das suas campanhas militares ele gozava de grandes riquezas. E essas riquezas fez com que ele construísse um império que era reconhecido por toda a terra. Fez grandes maravilhas, grandes construções que inclusive enalteciam o seu nome, como sendo ele uma própria divindade. Ao longo da caminhada de Nabucodonosor, e quanto mais ele conquistava, mais o seu coração se enchia, imaginando ele ser o maior entre todos os homens. Ao passo que, quando avançamos um pouco as Escrituras, versículo de número 28, lemos que o rei Nabucodonosor, ele estava lá, passeando, olhando para todas as suas conquistas no palácio real, na cidade de Babilônia, e verso 30 ele diz, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Nesse ponto, Nabucodonosor já não conseguia ver mais nada que não ele mesmo. As dificuldades haviam passado, ele havia superado elas. Os problemas, os conflitos também já estavam sob o seu controle. E por isso mesmo, gozando desse momento de paz, ele se esquece
de reconhecer que existia um Deus por trás das suas conquistas, de reconhecer de que ele deveria ter um coração grato e não um coração soberbo que imaginava que somente ele havia feito todas aquelas coisas. Nabucodonosor já conhecia o Deus das Escrituras, já havia sido apresentado a ele. Ele havia tido essa experiência não somente com Daniel, mas também seus amigos e em outras narrativas que lemos nos capítulos anteriores. Mas isso não foi suficiente para quebrar a cerviz e a dureza daquele coração. E diz a palavra do Senhor que foi necessário que ele recebesse um sonho da parte de Deus. É interessante, né, gente? Porque a gente olha aqui e fala, mas foi um sonho, o rei sonhava muito, né? Já era o segundo, depois terceiro sonho. Mas é fato, queridos, que Deus falava especialmente sobre aquele sonho. Veja que a conduta dele não é uma conduta que todo sonho que ele tinha, ele chamava alguém para interpretá-lo. Não era assim. Esse sonho incomodou ele, como os outros também. E incomodou ao ponto que ele não tinha sossego, enquanto ele não procurou interpretação para o sonho. Foi necessário que ele fosse atrás, que ele soubesse o que aquilo queria dizer. Ele fez um edito para que todos aqueles que compunham os sábios do tempo fossem até o rei e trouxessem a ele a interpretação, justamente porque aquilo assolava o seu coração. E quando ele recebeu a interpretação, diz o texto que ele sonhou com uma grande árvore, né, que representava então um grande reino. Calvino, quando olha para esse texto, às vezes a gente pensa que está falando aqui, talvez, de uma árvore que seria apenas o reino de Nabucodonosor. Mas não, é uma interpretação de uma árvore que representa um reino. E todas as vezes que temos um grande reino, um grande poder, um grande governo, debaixo desse governo nós encontramos sossego, ainda que seja um governo autoritário. A presença de uma estrutura, ela traz para nós a segurança de que haveremos de ter leis aplicadas a todas as pessoas, ainda que em algum momento essas leis não possam ser tão justas, mas elas trazem e estabelecem o direito. E era isso que representava a presença de um reino, justamente aqui trazido pela figura da árvore. Nabucodonosor tinha se tornado grande, os seus braços estavam largos, ele trazia proteção sobre muitas pessoas, trazia sossego sobre elas. Mas diz a palavra do Senhor que ele imaginava que tudo isso estava somente sobre o seu governo. E por isso mesmo, Deus então, ele derruba aquela árvore. A palavra que Nabucodonosor traz ao final daquele momento de dificuldade em que ele perdeu o reino, se tornou louco como os animais, é de reconhecer que Deus humilha aos soberbos. Queridos, nós precisamos compreender, especialmente, que nós, nenhum de nós nessa terra, temos o governo e o domínio sobre esse mundo. O governo e o domínio estão nas mãos do Senhor, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ainda que nós tenhamos líderes, como temos no presente momento, que imaginam que controlam e dirigem a terra, o que o Senhor tem a nos ensinar, e a história está aí para vermos, é que Deus é quem governa, Ele é soberano, impérios vêm, impérios vão, mas a vontade do Senhor, ela prevalece para sempre. E ao olharmos para a história de Nabucodonosor, nós compreendemos justamente isso. Aquele rei que era grande, ele se torna humilhado. Mas Daniel, uma pessoa pequena no reino, um servo do Senhor, foi necessário que o rei precisasse ouvir alguém pequeno, inferior a ele, e que trazia a resposta de Deus para a sua vida. Pois é assim que Deus age. Nós vemos mais adiante, quando olhamos para as páginas do Novo Testamento, onde nos diz que Deus escolhe as coisas que nada são para humilhar aquelas que são. Daniel, ainda sendo pequeno, foi ele aquele que trouxe a palavra do Senhor e paz ao coração do rei, porque trouxe a palavra do Altíssimo sobre aquele governante. Queridos, nós como cristãos não precisamos temer esse cenário mundial e de tantas lideranças se levantando como por vezes tememos, ainda que venham conflitos, ainda que venha a guerra e possa ser ela de extensão nacional ou extensão global.
Deus está no governo. Deus haverá de conduzir o coração dos reis e eles vão até onde o Senhor permitir. Volta seus olhos novamente lá, para o finalzinho do versículo de número 25, onde diz assim: o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Pertence ao Senhor o governo. E Ele estabelece aqueles que haverão de governar até o momento em que Deus, então, toma a direção em um novo caminho. Isso nos leva a uma segunda lição. Os governos, queridos, eles são escolhidos por Deus. Não somos nós que escolhemos, ainda que nós tenhamos esse grande anseio em nossos corações. Somos instrumentos na mão do Senhor. Somos o meio pela qual Deus usa. Somos, de fato, queridos, também como governantes, aqueles que fazem a obra de Deus, mas em todas as coisas devemos reconhecer, é Deus quem escolhe. Ele coloca e Ele também tira. A lição que ele trazia a Nabucodonosor e a todos nós nesse tempo é que o governo ele passa pelas mãos de Deus, foi assim ao longo de toda a história. E não é diferente no tempo presente. Por vezes, por causa da nossa soberba, nós começamos a imaginar que nós aqui temos toda a autoridade. Isso não é só nos reinos. Isso é dentro da nossa casa. É dentro da nossa empresa. Quando achamos que temos o governo e somos aqueles que ditam as diretrizes de todas as coisas, precisamos ter cuidado, queridos, para que não sejamos soberbos do nosso agir e para que tenhamos um coração que reconhece quem é Deus que nos coloca aonde nós estamos. Porque no momento, queridos, em que atingimos uma posição alta, que alcançamos um bom lugar, por vezes o nosso coração se aquieta, se acalma e começamos a trazer a glória para nós mesmos. Lembrem-se da história de Davi, quando escreve o livro de Salmos, diz ele que depois de ter conquistado grandes reinos, grande extensão territorial, ele gozava de tempo de paz, e ele sentou, e ele descansou, e ele deixou de render glórias ao Senhor. Não é um problema chegarmos até o topo, é um problema a nossa atitude, porque por vezes, queridos, deixamos de ser agradecidos ao Senhor e a nossa vida se torna relapsa, relaxada, deixamos de buscar ao Senhor e entramos num estado de frouxidão espiritual. É isso que aconteceu com Davi e também a falta de reconhecimento de Nabucodonosor, que embora não fosse um cristão, mas conhecia a Deus. Muitos de nós, quando alcançamos um estado de tranquilidade, nós passamos por essa mesma dificuldade e questionamento. Deixamos de reconhecer a glória do Senhor que nos colocou aonde estamos e trazemos os méritos para nós mesmos. Nós, inclusive, estamos entrando em 2022 em um período de eleições. E aí a gente já começa, os nossos debates, as nossas brigas, as nossas disputas no WhatsApp, a gente cria um grupo, só para brigar um pouquinho, depois destruir o grupo de novo, e aí vai embora, E como cristãos, queridos, isso nos entristece, porque de fato deixamos de reconhecer que é Deus quem governa todas as coisas. É Ele quem vai colocar o rei que haverá de servir ao nosso país, mas lembremos, a escolha do rei, o tipo de governança que teremos está estreitamente ligado à conduta que nós temos. Porque Deus é quem escolhe o rei, mas esse rei haverá de vir na medida do nosso comportamento, ou da maneira como nós agimos em dedicação ao Senhor. Veja o versículo de número 27 no nosso texto. Diz assim: portanto, rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Se você quiser substituir, pode usar a palavra paz. Casa perfeitamente com a tradução do texto. Quem traz a paz? O que Deus está dizendo para Nabucodonosor
é que é Ele quem traz a paz. A tranquilidade, ela é um benefício que vem de Deus. E ele é um benefício, queridos, que também está estritamente relacionado com a nossa conduta. A conduta que temos, a forma como é governado aquela nação, a forma como os seus súditos se colocam também na presença do Senhor, é que haverá de conduzir a forma como Deus conduzirá os povos. Veja que o texto nos diz que a árvore ela era grande, ela tinha sombras e ela trazia paz para todas as pessoas. Mas quando ela é derribada, os animais fogem, sua sombra acaba e o governo se torna algo difícil para que as pessoas tenham paz debaixo dela. O que significa, queridos, que a tranquilidade, a paz que eu e você almejamos, ela está ligada à pessoa de Deus. É Ele quem traz a paz. Não são as pessoas, não são os governantes, não são os acordos, mas é o Senhor, porque é Deus quem ministra ao coração dos homens para que eles encontrem bom termo no trato que tem no seu dia a dia. É Deus quem traz a ausência de conflitos. É Deus, queridos, que de fato diminui a violência. É na pessoa do Senhor é que nós haveremos de encontrar, ainda que em meio a um governo marcado pelo pecado, ainda um tempo de paz, porque é Deus quem conduz a paz. Às vezes a gente fica aí, né, nas nossas disputas, discórdias, imaginando que fulano ou beltrano haverá de trazer tempos de paz. Não. Nós, como povo cristão, nós, mais do que qualquer outro, devemos orar e buscar intensamente ao Senhor. Devemos cumprir com as nossas atividades cristãs, ajudando os pobres, apoiando a sociedade, compreendendo que assim Deus poderá trazer sobre nós tempos de tranquilidade, tempos de sossego. Porque, de fato, queridos, imaginarmos que o cenário que temos diante de nós pode piorar é algo que nos traz grande tristeza. Mas se nós queremos paz, precisamos avançar com a pregação do Evangelho do Senhor, porque é Ele que nos traz a paz. Eu gosto muito de história, talvez os irmãos também, e a gente deve se lembrar um pouquinho aí do que era o cenário mundial antes da expansão do cristianismo. Quando a gente vê a história do Ocidente, especialmente, até por volta do século III ou século IV, nós vemos que existiam grandes conflitos, muitas guerras, diversas disputas, todas por poder, por crescimento, por expansão. Mas à medida que o reino de Roma crescia, também crescia a pregação do Evangelho, também crescia a fé. E à medida que a fé cristã se instalou durante o período do século III, até por volta do século VII, por todos os povos, também veio a paz. É interessante, queridos, a pregação do Evangelho, a presença de Deus nos corações, nos faz fugir dos conflitos, nos faz buscar termos sossego entre nós. Depois vem a história, né? Entramos em um novo conflito, a idade das trevas, mas todas as vezes que o Evangelho cresceu, também experimentamos longos períodos de paz. É uma boa reflexão para a gente olhar para o mundo que nós estamos vivendo, com muita presença de Deus ou pouca presença dele. Ora, queridos, nós temos vivido em um mundo de vaidades, em um mundo onde cada dia mais olhamos para nós mesmos e menos para o Senhor. Temos um coração menos pastoreável, não ouvimos nem tampouco a palavra do Senhor, não ouvimos a liderança, não deixamos o nosso coração ser tratado pelo Senhor. E quando as dificuldades vêm, elas vêm para nos quebrantar, para que reconheçamos que precisamos de Deus e sem Ele nada somos. É essa a conclusão que Nabucodonosor tem. A terceira lição que nós podemos tirar desse texto é que o juízo de Deus, ele visa a sua glória e visa o nosso quebrantamento. Veja o que Nabucodonosor diz, lá um pouco mais adiante, no finalzinho do capítulo, ele diz assim:
reestabelecido meu reino, assim se juntou a extraordinária grandeza. Agora, verso 37, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se você volta um pouquinho ainda, as Escrituras nos diz que Deus, ele olha para o homem, e diante de Deus nós somos como nada. Foi preciso que o rei se tomasse de loucura, foi preciso que ele vivesse por um tempo com os animais. Provavelmente esse período foi por cerca de 7 anos. Ele esteve completamente destituído da sua glória e do seu governo para que ele reconhecesse quem Deus é. Aí às vezes a gente puxa isso para a nossa vida, né, queridos? Por que passamos por tribulações e dificuldades? O livro de Tiago nos diz que tende por alegria ao passardes por várias provações, sabendo que elas aperfeiçoam a nossa fé. A provação, a dificuldade, estarmos privados de muitas coisas nos ajudam a reconhecer que precisamos de Deus, que dependemos dele, que é ele que nos dá todas as coisas e que a ele deve ser devolvida toda a glória e todo o louvor. Nabucodonosor, quando ele inicia o seu discurso, ele faz o discurso para todo o seu reino, a sua carta, aquilo que ele escreve e que ele fala publicamente, no verso 1 até o verso de número 3, ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. São grandes os seus sinais, poderosas as suas maravilhas. Agora Nabucodonosor reconhecia que existia um Deus maior que ele, maior que todos, e isso para a glória do Senhor. Aquilo que ele aprendeu, ele levou para todas as pessoas que estavam ao seu lado. E da mesma maneira, nós também, queridos, quando passamos por situações como essas, nos ajudam a reconhecer que não somos nada, que dependemos do Senhor para todas as coisas e que por isso devemos devolver a Ele a glória. Quando somos promovidos no trabalho, quando o nosso salário melhora, quando recebemos a dádiva de um filho, quando crescemos, avançamos, devemos devolver ao Senhor a nossa gratidão, sendo feita, queridos, em todos os momentos e sabendo que não fazê-lo haverá de nos conduzir à disciplina e o castigo do Senhor. Porque Deus quer que o seu povo se apresente diante dele de maneira acertada e que assim ele seja reconhecido como o Deus soberano, aquele que é de geração em geração, verso de número 34. Tudo o que aconteceu na vida de Nabucodonosor foi para que o Senhor fosse glorificado. E o que passou na sua vida é algo que nós continuamos a ver no transcurso da história. O reino babilônico passou, em seguida vieram os persas, depois tivemos com os persas, em seguida gregos, romanos, e nós vamos contando a história. Quando nós vemos no tempo presente reinos grandes se levantando, temos China, agora temos a Rússia, nosso coração se enche de medo, de insegurança. Queridos, nós não devemos olhar para o mundo, precisamos olhar para o Senhor. O reino de Deus é de geração em geração. Nós passaremos, Deus não passará. Se nós precisamos sair com a lição dessa noite, queridos, é de reconhecer que todo o governo está nas mãos do Senhor. Não precisamos temer, não precisamos sentir insegurança. O que acontecerá, queridos, será segundo a vontade do nosso Deus. Cabe a nós obediência, um coração humilde e nos rendemos em oração diante do Senhor, para que Deus possa fazer a sua vontade e que possamos alcançar tranquilidade. Mas isso também depende de nós. O que o Putin irá fazer, como será o desfecho da guerra, não sabemos. Mas sabemos ao Deus a quem servimos. Que o nosso coração se console nisso. Vamos orar? Curve sua cabeça diante do Senhor. Às vezes a gente fica inseguro com tantas coisas, não é, queridos? Passou Covid, veio guerra, o que vai vir pela frente, né? A gente fica aí questionando e pensando e aflitos e ansiosos. Tenhamos o nosso coração em Deus, queridos. Ele haverá de nos trazer segurança.
Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.